Estamos falando sobre esperança. Estamos falando sobre entender o que significa a Páscoa. Como eu já disse aqui, a Páscoa, ela tem para nós um papel primordial. É através da Páscoa que Deus, Ele muda a história, Ele inverte os movimentos e Ele traz uma solução definitiva para a nossa morte. Quem sabe do que eu estou falando, a Páscoa cristã celebra a ressurreição de Cristo. Para que Cristo fosse ressurreto, ele precisava ter sido morto, e ele foi morto numa cruz, numa sexta-feira negra, e no sábado, ele em silêncio repousa no sepulcro, e no domingo pela manhã, o poder de Deus abre aquela porta, aquela pedra, e o Espírito traz de volta à vida o corpo de Cristo. Já não mais um Jesus como nós conhecíamos, um servo sofredor, mas agora um Cristo glorificado, uma nova natureza, uma natureza que ainda é física. Muitos às vezes pensam numa ressurreição espiritual, mas a ressurreição ela é integral. Corpo, alma e espírito. Jesus numa nova natureza. A Bíblia afirma ele ser o primogênito entre os mortos, o primeiro a ser revestido dessa nova natureza, que agora nós ansiamos, e essa ansiedade, ela deve ser uma ansiedade esperançosa. Eu preciso agora entender que eu tenho condições de viver na expectativa de também ser transformado nessa nova natureza. Ainda vivemos a realidade do ainda não. Já aconteceu, mas ainda não aconteceu conosco, já aconteceu com Jesus. Mas isso não impede de que eu viva a realidade da ressurreição dos nossos dias. E quando estamos vivendo dias difíceis como os nossos, quando estamos olhando para o futuro, e esse futuro não nos traz esperança, é preciso voltar o nosso coração para a ressurreição de Cristo. Entender que a história que nós estamos enxergando não é a história principal. Que a história que Deus está escrevendo é uma história que já existe um final, que começou na ressurreição de Cristo. Hoje, nós vamos trabalhar mais sobre essa esperança. Tudo aquilo que eu tenho apresentado aqui é baseado num livro chamado Esperança em Tempos de Medo. O autor é o Timothy Keller. Você pode adquirir o livro, que está em português, editado pela Vida Nova, e tenho pensado dos capítulos desse livro aos temas para as mensagens que estamos apresentando aqui. Se você perdeu alguma dessas mensagens, entra lá no nosso canal no YouTube, você consegue assistir. Nós temos também os áudios gravados no Spotify, que você também pode acessar e ali também ver muitos outros conteúdos que a gente tem produzido. A ressurreição de Jesus, ela traz uma nova realidade para as nossas vidas. A oração que nós devemos fazer é a mesma oração que Paulo faz quando em Filipenses ele diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Viver os nossos dias hoje só é viável se nós entendermos o poder da ressurreição. Porque muitos de nós vamos viver a realidade com a nossa força, vamos viver com o nosso poder, vamos viver com os nossos recursos, mas tudo isso tem limites, e muitas vezes a realidade ela ultrapassa aquilo que a gente acha que é o bom senso, que é o limite, e nós precisamos de algo mais. E é quando essas realidades surgem, é que de fato nós estamos então prontos para entender o poder da ressurreição. Todas essas mensagens, elas têm uma única tese, que a ressurreição concede a nós poder e o padrão para viver a vida agora, conectada a essa nova criação futura de Deus. É uma jornada de fé.
uma jornada que eu vivo um dia de cada vez, só por hoje. Amanhã é outro dia, basta cada dia o seu próprio mal. Aquilo que nós vamos viver hoje, o Senhor já nos concedeu. Todos os dias pelas manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Todo dia Deus nos dá uma nova chance de vivermos o poder da ressurreição. A sexta-feira pode ter sido negra, mas o domingo foi glorioso. Nada continua do mesmo jeito. Deus tem poder para transformar, para inverter, e nós temos visto essa inversão, como Deus inverte as situações. Começamos falando então que essa esperança precisa ser trazida para o meu coração. Eu preciso viver essa esperança todos os dias, mas não basta somente eu viver essa esperança. Eu preciso também entender que essa esperança vai se refletir nos meus relacionamentos, vai refletir na maneira como eu lido com as pessoas, tratando elas de maneira igual, de maneira justa, igualitária, entendendo que somos todos seres humanos e a todos a graça do Senhor é derramada. Isso também faz com que eu entenda que os meus sonhos, as minhas ambições, à luz da ressurreição, elas precisam ser confrontadas. Já não fico mais correndo atrás das coisas, mas guardo meu coração para Deus e para as coisas de Deus. O Sermão do Monte é claro quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Semana passada falamos mais sobre isso, como é buscar então esse reino de Deus e a sua justiça. Hoje quero falar um pouco mais sobre o sofrimento que atinge a mim e a você, a dor, a angústia, o desconforto, crises, situações que se revelam de uma hora para outra. As coisas estavam caminhando bem, uma mensagem, uma notícia, algo acontece e tudo vira de cabeça para baixo. Um diagnóstico, a perda de alguém querido, uma calamidade natural, uma catástrofe, traz consequências inimagináveis que nenhum de nós seres humanos queremos passar. Mas o fato é que a vida machuca, a vida é dura, a vida é, como diz Rolando Boldrin, a vida é marvada. Talvez você já ouviu os acordes dessa canção ao som da viola caipira, mas quando ele chega no refrão, e ele está falando dessa vida marvada, da maneira como ele lida com essa vida, que faz com que o menino da porteira morra, você não sabia, mas ele morre, que o Chico Mineiro também morre numa fatalidade, essa vida marvada, ele diz que toda essa mágoa é um mistério fora desse plano, que não dá para se explicar, mas acontece. E ele, na sua poesia, ele tenta seguir em frente, traz a viola para consolar o seu coração, mas ele sabe que a qualquer momento a vida pode virar de cabeça para baixo. Existem duas maneiras da gente lidar com as crises, com o sofrimento. Muitos, de alguma maneira, se apoiam numa prática otimista. E o otimista, ele vai sempre dizer assim, que a dor é temporária, vai passar. Tem uma raiva quando alguém fala para mim que vai passar. Vai passar, às vezes está certo, às vezes é verdade. Vai passar, não fica assim. No fim, tudo vai ficar bem. Aí fala assim, no final tudo dá certo, se não deu certo ainda, porque não chegou no final. Você também tem vontade de dar uma esganada, né? No otimista, muitas vezes. Mas tem muitas pessoas que, diante da vida marvada,
adotam uma postura otimista e confiam que a dor é temporária e que no final tudo vai ficar bem. Mas também existem os pessimistas. Existem aqueles que dizem que há muita dor na vida, que a vida machuca, mas no fim ainda vai piorar. Se acostuma, porque é assim. Eu gosto do Ariano Suassuna, que ele se diz como um realista esperançoso. Ele diz que o otimista é um ingênuo e o pessimista é um chato. Que o certo seria nós termos essa atitude realista e esperançosa, porque de fato o otimista tem um pouco de razão, mas o pessimista também tem um pouco de razão, mas os dois fundamentalmente estão errados, porque eles esquecem que existe um Deus que é bom. E aí quando eu coloco esse Deus na história, entendendo a sua bondade, a sua soberania, o controle sobre a história, eu vou entender o que os pessimistas estão dizendo, que sim, há muita dor no mundo, há muita dor na nossa vida, a vida sim é marvada mesmo, mas porque Deus é bom, eu posso ter confiança e a esperança de que no fim, tudo vai ficar bem. É a crença contra a descrença, é a crença contra a descrença. A Páscoa fortalece a minha crença de que mesmo quando a morte se apresenta, existe um Deus que intervém e muda a história, e onde há morte, Ele traz vida, aonde há desespero, Ele traz esperança, aonde há choro, Ele traz consolo. A morte continua existindo, a dor continua existindo, a tragédia continua existindo, árvores continuam caindo sobre crianças de 7 anos de idade, acidentes acontecem em todo o tempo. Mas aonde existe a tragédia, o choro, a morte, existe um Deus que pode transformar isso em bênção. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, perdão, 2 Coríntios capítulo 12. Está escrito errado ali, tá? Eu fui traído pela apresentação. 2 Coríntios capítulo 12. A carta de 2 Coríntios é uma carta diferenciada. É uma carta onde Paulo, ele escreve muito da sua própria experiência, da sua própria vida, e muito daquilo que ele sofreu. Existia um contexto em que as pessoas em Corinto estavam sendo, de alguma maneira, influenciadas por líderes que diziam que o Paulo não era, de fato, um apóstolo com toda essa autoridade. Que a autoridade de Paulo era discutível. E nessa segunda carta, Paulo, ele fala assim, olha, eu quero que vocês continuem entendendo que eu sou de fato sim um apóstolo, e eu vou te dizer por que eu sou esse apóstolo. Não porque tudo me aconteceu, deu certo, mas porque eu entendi a história e como Deus reverteu, muitas vezes, situações que estavam catastróficas. E olha que interessante esse relato, que é conhecido como a visão que Paulo tem dos céus, no capítulo 12, versículo de 1 a 10. Se você não tem o texto e quiser acompanhar a leitura, na tela diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade.
evito fazer isto para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O que Paulo está nos dizendo aqui? Paulo estava sendo confrontado, a sua autoridade estava sendo questionada. Estava dizendo assim: você não é esse apóstolo que as pessoas falam. Nós não vemos em você nos trazendo revelações. Nós não vemos você trazendo assim o mover de Deus, a glória. As pessoas não estão caindo. As pessoas não estão ficando com o seu dente de ouro. Você não fala em línguas. E lá no capítulo 12, finalmente, Paulo, ele vai dizer que algo ele experimentou, e ele vai revelar, e ele tenta fazer isso de uma maneira o mais humilde possível. Ele até usa a terceira pessoa. Conheço uma pessoa que há 14 anos passou por uma experiência de ter visto o terceiro céu. O que significa o terceiro céu? Na linguagem do judeu antigo, o terceiro céu é aonde Deus habita. O que Paulo está querendo dizer é que ele viveu uma experiência que ele não sabe dizer se foi, ele foi de alguma maneira transportado, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas o fato é que ele viu a glória de Deus. Ele viu essa glória de Deus. A ele foi dado essa privilégio que poucos tiveram, que Moisés quis ter, mas não pôde, apenas viu a glória, a mais Deus ainda encoberto. E Paulo agora ele revela essa experiência, essa êxtase espiritual. Mas olha que interessante, nenhuma experiência espiritual, e a gente procura isso, nenhuma revelação, nenhum arrepio nos elimina de nós a vida marvada. Porque a vida marvada ela continua. E olha que interessante, é a partir então do versículo 7, Paulo começa então a dizer que tudo isso aconteceu como uma graça de Deus sobre a sua vida, mas que para que ele não usasse isso de uma maneira a se vangloriar, porque a gente podia chamar Paulo, na nossa igreja, e falar assim: irmãos, está aqui hoje um homem que um dia foi um fariseu, carregou as pedras que mataram Estevão, mas esse homem teve uma revelação de Deus, foi até o terceiro céu, e ele está aqui hoje para nos contar sobre isso. E aí abrem-se as portas, e aí entra o apóstolo Paulo. Seria bênção? Sim, mas o próprio Paulo entende que isso seria para ele uma glória, uma soberba. Ele se encantaria por ser uma pessoa dessa privilegiada, e ele entende o que Deus promoveu na sua vida, de maneira a fazer com que Paulo baixasse a bola, com que Paulo dissesse, com que Paulo sentisse, falasse assim: nunca foi você, Paulo, sempre fui eu. Nunca foi a sua força, Paulo, nunca foi o seu entendimento, nunca foi a sua sabedoria, a sua escola, a sua faculdade, os ensinos de Gamaliel, o seu farisaísmo, o seu zelo, nunca foi nada disso, sempre fui eu, Paulo. E ele explica isso a partir do versículo 7. E aqui, a partir do versículo 7, nós podemos ver algumas lições
que nos ajudam a enfrentar o nosso próprio sofrimento. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele entendeu a razão por que ele sofria. E aqui eu acho que dispensa dizer o quanto Paulo sofreu. Ao ler as cartas, ao ler o livro de Atos, Paulo foi quase morto, pelo menos 3 vezes, foi açoitado, sofreu um naufrágio, foi picado por cobra. Em cada lugar por qual ele passou, houve algum revés na sua história. E ele podia estar se pensando que assim, coitado de mim, só comigo que acontecem essas coisas. Coisas que acontecem comigo e com você. E que muitas vezes eu preciso entender que pode ser que Deus dê para mim alguma razão, mas às vezes não vou ter razão. No caso de Paulo, ele entendeu que a razão disso era para que ele baixasse a bola, para que ele não se exaltasse por causa da grandeza das revelações. E ele entende então que ele até experimentou um espinho na carne. E esse espinho na carne tem sido um espinho na garganta dos comentaristas, porque tem N teorias de que era esse espinho na carne. A maior parte dos comentaristas chegaram ao consenso que provavelmente esse espinho na carne era uma doença física. Não era um componente emocional, não era alguma situação espiritual, mas era uma doença física. E a partir dos relatos das viagens de Paulo, imagina-se que Paulo provavelmente contraiu uma doença similar à malária, que nós conhecemos que existe principalmente na bacia amazônica. Uma doença que atinge o fígado, gera dor, muita dor de cabeça, febre e compromete a visão. É sabido que Paulo muitas vezes não conseguia escrever e ele ditava aquilo que ele queria que fosse escrito. É sabido que Paulo sofria de muitas enxaquecas. E o que nós vamos entender é que Deus, as dores, o sofrimento, vem de Deus. Vem de Deus. Existe uma linha de pensamento teológico que propõe o imponderável, que as situações acontecem, que não necessariamente Deus estava no controle. É uma linha de pensamento, existe toda uma base teológica. Mas eu vou ser aqui um conservador. Eu prefiro descansar na soberania de Deus. Eu deixo o problema para Deus. Olhando para a passagem, toda dor, todo sofrimento provém de Deus. Provém de Deus. Não era o que Deus queria. Não foi assim que Deus propôs a nossa história. Gênesis capítulo 1 e 2 registra um jardim, uma eternidade sem pecado, mas por causa do pecado, por causa da própria desobediência de Adão, o pecado contaminou a nossa natureza e o nosso contexto. Nós sofremos por causa desse pecado, mas eu tenho que crer que Deus não desperdiça nenhuma dor. E essa dor, ela tem razões, ela vem para nos moldar, ela vem para nos fazer, nos transformar. E é fato que cada um de nós aqui sabe a dor que tem, o sofrimento que tem, e para até alcançar alguns objetivos, o quanto que sofre, o quanto que precisa se disciplinar, o quanto precisa pagar o preço. Se você olhar, mantenha aí a Bíblia aberta, mas se você olhar para Tiago, texto que está mais à frente
o Novo Testamento, Tiago, no 1º capítulo, no 2º verso, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se alguém de vocês tem falsa sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedido. Tem um motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Os seus filhos, os meus filhos, eles aprendem primeiro, ou teoricamente deveriam aprender, e depois eles vão fazer a prova, para provar que aprenderam. Mas a vida cristã, primeiro a gente passa pela prova, e a prova faz com que a gente aprenda. Se você está passando por um momento de dificuldade, se você não está entendendo o que está acontecendo, se você não se sente confortável, se existe angústia no seu coração, se você não tem resposta para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, sinta-se alegre, porque Deus está te moldando, Deus está te transformando. Qual é a razão? Aqui o próprio Tiago dá uma pista, pede sabedoria, pede para conhecer a mente de Deus, pede para entender. E uma coisa importante, Deus não nos censura por pedir livramento. 16 vezes Jó pediu para Deus: tira de mim essa dor, cura-me, me leva embora, me mata, alivia a minha dor. 16 vezes. E nenhuma vez Deus, quando respondeu, diz assim: olha, para de pedir. Vai em Salmos. Mais da metade dos salmos não são salmos de gratidão, são salmos do quê? De lamento. Tem misericórdia de mim, Senhor. Por que se afastaste de mim? Por que eu me sinto só? Onde está o Senhor? Os meus inimigos estão tirando sarro de mim, dizendo: onde está o seu Deus? Se for preciso, brigue com Deus, mas faça isso com Deus, lute com Deus, não deixe de questionar, se entregue nessa luta com Deus. Eu tenho certeza que você vai ouvir algo da parte dele. Essa semana que nós estamos fazendo os 40 dias de devocionais, nós vamos entrar amanhã no Novo Testamento. E nós temos 2 semanas para fazer a história de Cristo. Então, nessa primeira semana a gente destaca algumas coisas no ministério de Jesus. E eu vou falar, acho que na quarta-feira vai aparecer um vídeo meu falando sobre as curas de Jesus, que fazia parte do ministério de Jesus, a pregação, o ensino e a cura. Pregação e ensino, ok, mas tinha cura. Por que tinha cura no ministério de Jesus? Porque a primeira coisa, era um sinal de que aquilo que estava acontecendo não era para acontecer, não fazia parte do plano de Deus. A doença, a morte, a tristeza, a tragédia, as perdas, os revés da vida, não eram o projeto de Deus. E porque não era o projeto de Deus, quando Jesus ministerialmente vive entre nós, Ele intervém pontualmente, revertendo essas tragédias, mostrando que Deus tem poder para reverter, tem poder para fazer com que aquilo fosse eliminado. Mas é conhecido como milagres. E o que é um milagre? São ações pontuais de Deus no caos, onde Ele intervém, mas são exceções, por isso são milagres, porque se acontecesse o tempo todo, não seriam milagres, mas são sinais, que na soberania de Deus, Deus promove, opera, sinaliza. Pode questionar, por que Deus não faz um milagre na minha vida? Por que Deus não me alivia a minha dor? Paulo mesmo faz essa pergunta, 3 vezes,
3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas eu só recebia a resposta: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu poderia fazer um milagre, Deus pode estar falando para você. Eu poderia fazer o que você quer que eu faça, mas isso não vai ser bom para você. Você acha que isso vai resolver todos os seus problemas, mas você não sabe o que eu estou fazendo, e eu estou fazendo o que é melhor para você. Eu estou te colocando com os seus pés no chão, para que você continue dependente de mim, para que você continue se dependendo, porque se eu também resolver todos os seus problemas, você vai ser o primeiro que vai sair por aí, pleno, né, na plena potência, esquecer de mim. Mas aí eu deixo lá a dorzinha, que quando ela aumenta, você volta, você pede ajuda. Infelizmente, por causa do pecado, precisa ser assim. Verdade ou mentira? Que a gente só ora quando a coisa aperta. Até que a gente tem dinheiro para resolver, tem amigos, tem poder, tem influência, a gente vai em todas essas alternativas. Mas a hora que acaba tudo, que não se existe mais solução, aí a gente pede misericórdia. Pede misericórdia, quando deveria ser a nossa primeira ação. Mas Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. A sua dor não é a minha dor, o meu sofrimento não é o seu sofrimento, as minhas dificuldades, as minhas questões, cada um tem a sua, mas Deus, Ele está olhando para isso e Ele está trabalhando na sua vida. Tende alegria, porque Deus está olhando para você. Você não está sozinho. Outra lição: Satanás vai querer se aproveitar. O que ele fala aqui? Ele diz: um mensageiro de Satanás foi me enviado para atormentar. É aquele bafo quente de Satanás. E o que Satanás faz? Está vendo? Olha o seu Deus. Aí, dá dízimo. Lê a Bíblia, ora. Fala a verdade, está melhor ou está pior a sua vida? Está pior, né? Ai, seu tonto, isso é mentira. Esse Deus não é bom, não. É a mesma coisa que ele falou para Adão e Eva. Eles tinham tudo. O paraíso refletia a bondade de Deus. E como é que Satanás chega? É verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto. Olha como ele exagera, ele questiona a bondade de Deus. E quando a gente está com uma dor, a gente está fragilizado, a gente pode ser enganado por Satanás, pode se revoltar e né, como diz assim, chutar o balde e falar assim: então também eu vou viver do meu jeito, chega de Deus, cansei de ser crente não está me ajudando em nada, só estou me lascando, meu vizinho lá que faz de tudo lá, corrompe, mata, tem 5 picapes, 8 iates, 2 casas na praia, e eu aqui fazendo tudo, o Senhor não me dá nada. E o diabo fala: não dá mesmo, não dá mesmo. Oh, esse Deus é marvado, esse Deus é marvado. Bafo do diabo, é isso que ele quer. Jesus também foi tentado por Satanás, no momento de fraqueza, 40 dias, independência de Deus, com fome. Satanás foi lá: cadê seu pai? Cadê os seus servos? Por que você não pede para eles virem te servir café colonial? Satanás está sempre buscando, como leão, ao redor, buscando a quem possa devorar. A fraqueza e a dor é o único caminho para ver. Quando ele diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quero contar para vocês uma história que está no Velho Testamento.
Gênesis capítulo 48. É o final da história de Jacó. Jacó é aquele que foi neto de Abraão, filho de Isaac. Jacó teve 12 filhos, aos quais deram origem às 12 tribos. Mas Jacó era um homem difícil. Jacó era um homem que recebia um cuidado especial da mãe, que junto com a mãe enganou o pai para ganhar a bênção. E essa bênção gerou uma guerra entre irmãos. Ele não fugiu porque ele ficou morrendo de medo de ser morto por Esaú. E ele vai viver numa terra distante, se apaixona por uma moça linda chamada Raquel. Mas o que tinha de lindo a Raquel, tinha de ruim o sogro Labão. Fez ele trabalhar 7 anos para casar com Raquel, e não deu Raquel, deu Lia. Pensa no sobe e desce da vida de Jacó. Aí trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. Raquel morre precocemente, mas tem um filho, José. Aí Jacó faz a mesma coisa que o pai dele fez com o irmão Esaú, preferiu José em detrimento dos outros. Só que isso gerou uma crise na família, e numa primeira oportunidade os irmãos quase mataram José, mas venderam ele como escravo. E a história você sabe, José, como diria aqui, a vida marvada, comeu o pão que o diabo amassou. Trabalhou como servo na casa de um oficial egípcio, acabou sendo seduzido pela mulher, fugiu, foi preso injustamente. Nesse calabouço, ele teve a oportunidade de ajudar 2 prisioneiros que conseguiram liberdade e que prometeram que iam falar dele para o faraó, mas não falaram. Ele continuou preso. Até que um dia o faraó tem um sonho sinistro, e alguém lembra que José sabe interpretações. Chama José consegue trazer um significado para o sonho. O faraó eleva José administrador do Egito, e a gente sabe como Deus usou José, a ponto de que um dia aqueles 11 irmãos voltam para o Egito para pedir comida, e quem está lá é José. Mas o sofrimento, a dor, transformaram o coração de José. José poderia ter se vingado, mas ele não se vinga. Ele cria ainda umas situações lá de constrangimento com os irmãos, mas até que um momento ele acolhe os irmãos. E ele pede para ver Jacó, ele pede para ver o irmão mais novo, Benjamim. Jacó volta. Jacó, que estava com o coração dolorido porque tinha perdido Raquel, e José fica sabendo que José na verdade nunca morreu, mas ele se tornou governador do faraó. Ele vai conhecer José e ele vive os últimos anos dele com José. Tudo isso para chegar no capítulo 48. Capítulo 48 já está tudo certo, está tudo em paz, a família está bem, está todo mundo feliz, não tem mais briga. Mas José sabe que a vida é marvada, e ele chega para Jacó. Jacó está no final da vida dele, fala: pai, eu queria que o Senhor abençoasse Manassés e Efraim, porque depois que o Senhor morrer e eu morrer, pode ser que os filhos dos meus irmãos queiram retalhar os meus filhos, porque Manassés e Efraim nasceram no Egito. Eles podem dizer que eles não são hebreus, são egípcios, e podem deixá-los de fora da herança do Senhor. E Jacó, então, recebe. É bonita a história. E a hora que vem, José pega e coloca Manassés do lado direito de Jacó e coloca Efraim do lado esquerdo. Por quê? A mão direita de Jacó tem que estar sobre o filho mais velho, porque a bênção do filho mais velho sempre é a maior. Lembra que isso aconteceu lá no passado. Só que na hora que Jacó vai impor as mãos sobre Manassés e Efraim, ele cruza os braços. O texto diz que José fica bravo e fala assim: pai, o senhor está errado. O Manassés está aqui, ele é o mais velho, a mão direita é sobre ele, a mão esquerda é sobre... E ele continua com a mão assim, fala assim: eu sei, meu filho, eu sei.
Eu sei como é que as coisas funcionam. Manassés e Efraim vão ser grandes. Manassés vai ser grande, mas Efraim vai ser maior. A regra diz que Manassés tem que ser maior, mas Efraim vai ser maior. Jacó, no final da sua vida, Jacó é aquele que tem o nome que diz que é aquele que luta com Deus, aquele que fez tudo com a sua força, tentou enganar, tentou fazer das tripas coração para ganhar as coisas. No final da sua vida, rendido a Deus, pelos sofrimentos que a vida lhe trouxe, ele entendeu: não é do nosso jeito, filho, é do jeito de Deus. Não é do nosso jeito, filho, é do jeito de Deus. E lá em Hebreus capítulo 11, quando o texto diz: pela fé Abraão creu, pela fé Isaac creu, diz: pela fé Jacó abençoou Manassés e Efraim, com as mãos cruzadas, porque foi, olha, é como se Jacó se convertesse no final da sua vida, como se ele se rendesse e dissesse assim: filho, não tem o que a gente faça, porque as coisas vão acontecer do jeito que Deus quer que aconteça. Eles vão ser abençoados, mas quem garante que vai ser Manassés, que vai ser Efraim? É Deus que garante, é Deus. É na nossa fraqueza, é quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Jacó, no final da sua vida, quase já não enxergando, quase já não tendo mais palavras, é quando ele está mais forte na sua fé, a ponto de que ele faz? Ele cruza os braços, e ele entende: é Deus, não sou eu. Sempre foi Deus, sempre foi Deus. E aí no texto lá, lê capítulo Gênesis 48, diz assim: Deus pastoreou a minha vida o tempo todo, mesmo quando eu não entendi, mesmo quando o meu filho desapareceu, a minha esposa morreu, mesmo quando eu não entendi as tragédias, Deus estava me pastoreando o tempo todo, e Ele era bom, e Ele sempre foi bom comigo. Queridos, a vida é marvada, e ela sempre vai ser marvada, mas Deus não perdeu o controle da sua história. Deus continua escrevendo a história através de você, talvez com dor, sofrimento, angústia, tragédias, perdas, mas Deus é fiel e Ele não descarta nenhuma dor, Ele não desperdiça nenhuma dor. Terça-feira o meu telefone tocou, o WhatsApp, era um outro pastor amigo, dizendo assim: Fábio, você pode me ajudar? Eu estou num curso, não posso, no meu lugar, você quer ir num velório no meu lugar? Se eu falar para você que eu tenho um velório para ir hoje, você vai? Mas é o meu papel de pastor. Eu não conhecia a pessoa que faleceu por causa daquelas doenças chamada ELA, que é uma doença neurológica que vai tirando os movimentos musculares da pessoa, a ponto dela não conseguir nem mastigar, nem engolir, nem respirar. Ela vai morrendo aos poucos. Aí fui nesse velório, não conhecia ninguém, mas fui. Tinha ali um gancho: olha, eu sou o pastor Fábio, foi o pastor fulano que me mandou vir aqui. O que você fala numa hora dessa? Fica uma dica aqui: não fala nada, tá bom? Não precisa ser Deus na vida de ninguém. Não precisa falar assim: não, Deus sabe o que faz, é para o seu bem. Por favor, não fala isso. Olha, você não está entendendo isso, mas amanhã você vai entender. Não fala isso. Acolha, abraça. Eu encontrei a viúva, a senhora, chama Ivete, né? Ela participa do ministério de uma igreja que é plantada pelaquela antiga missionária batista chamada Valnice Milhões. Ela me abraçou e ela falou assim para mim: pastor,
Você não tem ideia como Deus cuidou da gente. Você não tem ideia como Deus supriu, cuidou, e deu tudo certo, pastor. Deu tudo certo. Ela pregou para mim. Eu fui para consolar. Saí de lá consolado. Loucura, né? Eu não quero isso para mim, não quero isso para minha esposa, não quero para a vida dos meus filhos. Nós não queremos, nós vamos sempre fugir do sofrimento. Mas em algum momento ele nos alcança. Um diagnóstico chega. Uma doença surge. Uma tragédia acontece. Eu preciso entender que Deus continua sendo bom e Ele vai mostrar o porquê, Ele vai explicar. E você precisa ter paciência, segue em frente. Um dia de cada vez. Com esperança. Não vai dar tempo aqui, mas no início do capítulo de 2 Coríntios, Paulo já começa a falar das adversidades. E tem uma hora que ele fala assim, que a coisa estava tão ruim, que ele tinha certeza que ele ia morrer. É como se ele tivesse sido diagnosticado com câncer terminal, e ele sabe, Fábio, daqui 3 dias eu vou ser entubado, sedado, e eu vou morrer. Ele escreve assim, olha, vou morrer. Sabe qual era a minha confiança? Na ressurreição dos mortos. Na ressurreição dos mortos. Ele escreve lá, 2 Coríntios capítulo 1. Porque essa é a nossa esperança, gente. Pode ser que a gente vai viver tempos tão sombrios, tão negros, que a gente tem um diagnóstico, dizendo assim, acabou, chega, não tem mais saída. A gente pode clamar, pedir para Deus reverter, mas se Deus falar não, sabe o que eu vou fazer? Eu falo, Senhor, chegou a hora de eu crer na ressurreição dos mortos, que mesmo que eu morra, eu viverei pela fé em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. É por isso que a gente vive, que a gente se consola, que a gente continua vivendo um dia de cada vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela maneira preciosa como o Senhor se revela. Eu não sei o que cada um aqui sente, Pai, qual é a dor, qual é o sofrimento, qual é a tristeza, a angústia, a resposta que não chega. Mas eu também, Pai, eu só sei que o Senhor é Deus. O Senhor é um Deus que está atuando, está promovendo o seu corpo, a sua igreja, para que se tornemos melhores. O próprio Cristo, Senhor, naquele momento de dor e sofrimento, Ele orou, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas nem com o seu filho o Senhor mudou o plano. Então eu também falo, Senhor, não mude o seu plano. Não mude o seu plano. Continua cuidando de mim. Continua me suprindo, continua me dando paz, alegria, mesmo em momentos difíceis. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque foi o dia mais poderoso, foi o dia que Jesus morreu naquela cruz, como um servo sofredor. E se tudo der errado, nós temos a esperança da ressurreição dos mortos. Que esta vida não termina aqui e agora. Existe uma nova vida para ser vivida ao teu lado, para sempre. Amém.